Então sejam bem-vindos à segunda aula da eletrônica. Na aula passada, então só para revisar, a gente viu sobre eletrônica, a gente está no primeiro item ainda, que é a revisão dos circuitos elétricos. Na aula passada, então, a gente viu os conceitos básicos, carga e corrente, potencial elétrico, potência e energia, elementos e circuitos e exercícios. Então nessa aula a gente vai ver o capítulo de leis básicas. Então a lei de Ohm, nós, ramos e malhas, as duas leis de Kirchhoff, isto é, as leis de Kirchhoff de nós e das malhas, resistores em série e divisor de tensão, e resistores em paralelo e divisor de corrente. Bom, então vamos começar nossa aula com a lei de Ohm. Bom, a lei de Ohm, ela recebeu esse nome porque quem descobriu ela foi um físico alemão chamado Georg Ohm, que em um trabalho publicado em 1827, ele escreveu as medições de tensão e corrente aplicadas através de um simples circuito elétrico contendo vários comprimentos de fio. A lei de Ohm afirma que a corrente através de um condutor entre dois pontos é diretamente proporcional à tensão entre os dois pontos. Então ele introduziu a constante de proporcionalidade, que é a própria resistência, e ele chegou a uma equação que é descrita pela seguinte relação. Aqui corrente, então ela vai ser igual a tensão sobre a resistência. Se a gente escrever isso aqui em forma de gráfico, a gente vai chegar em algo assim. Então aqui é o nosso gráfico, onde aqui nós temos a corrente, dada em ampere, e aqui a tensão. Vamos botar só volts aqui. Então o ângulo desse gráfico é a própria resistência. Tá? Nessa região aqui, ó, a gente diz que essa região é a nossa região ômica. Por quê? Porque ela segue uma linha linear. Agora, a partir de um certo ponto aqui, essa linha já deixa de ser linear, tá? Então essa região aqui, a gente diz que é a região não ômica, tá? Então, só para ficar claro, a gente vai trabalhar só com materiais na região ômica, tá? Então deixa eu botar aqui região não ômica. Bom, isso aqui é tudo relativamente simples, né? Não tem muito segredo aqui, tá? Então, para a nossa revisão sobre a lei de Ohm, seria basicamente isso, tá? Eu posso deixar até aqui um exercício para vocês, eu vou deixar no final da aula, tá? Um exercício para vocês sobre essa lei de Ohm, mas ela é uma lei relativamente simples. Talvez o que seja interessante a gente citar aqui é que a gente pode escrever a equação da potência também com parâmetros da resistência, né? Porque, por exemplo, a gente viu na aula passada que potência é igual a tensão vezes a corrente, certo? Agora, se eu pegar essa expressão aqui, ó, que ela é dada pela lei de Ohm, eu posso escrever que tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Então, substituindo a tensão aqui, ó, eu chego na seguinte expressão, que potência ela vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Mas eu também posso substituir a corrente, né? Em vez de eu substituir aqui a tensão, eu posso substituir a corrente. Então, se eu substituo aqui a corrente, eu vou chegar com a seguinte expressão. Eu vou ficar com... deixa eu reescrever aqui. Então, vai ser tensão ao quadrado sobre a resistência, é igual a potência. Perfeito? Bom, agora vendo o item 2.2, que é nós, ramos e malhas. Esse aí é só para vocês saberem distinguir o que é uma coisa da outra, né, na hora de for fazer uma investigação sobre o circuito elétrico, tá? Então, nó é um ponto do circuito em que dois ou mais terminais estejam ligados, podendo ter terminais de qualquer elemento do circuito. Por exemplo, se tem um resistor conectado numa fonte, tá? Então, na verdade tem que ter mais, né, mais de dois elementos, né?
Por exemplo, se tu tem uma fonte, um resistor e um outro resistor, e eles estiver tudo ligado num ponto, a gente chama aquilo ali de nó. Já vou mostrar um exemplo para ficar mais claro para vocês, tá? Agora, ó, ramo. Ó, o ramo é o caminho, vamos escrever aqui, ó, é o caminho entre dois nós, tá? Então, dois nós. Então, definido dois nós, o ramo vai ser o elemento que está ali, ou caminho, né, entre esses dois nós, tá? A malha. A malha é um caminho fechado, né, só que tem dois tipos de malha, tá? Então, esse é um caminho fechado do circuito, né, seguido sobre os ramos. Agora, o que é uma malha essencial? Uma malha essencial, ela é igual à malha, só que ela não tem nenhum loop fechado interno dela, tá? Então, é um caminho fechado que não contém outros loopings. Ou caminho fechado, né? Vamos botar assim. Tá, então, só para a gente ver como exemplo, ó, vamos ver esse circuito aqui, tá? Então, nesse circuito aqui, ó, vamos contabilizar aqui. Ó, vamos contar quantos nós eu tenho. Então, eu vou botar aqui em cima, ó, nós. Ó, o que acontece? Aqui eu tenho um nó, porque veja, eu tenho um resistor, certo? Eu tenho um outro resistor aqui e um outro aqui. Então, aqui eu tenho um nó. Tá? Aqui embaixo eu também tenho outro nó, se vocês verificarem, ó, porque eu tenho a fonte conectada aqui a um outro resistor e a um outro resistor aqui. Tá? Então, veja que são 3 ramos, tá? Tá? Então, aqui a gente tem apenas 2 nós, tá? Só que mais tarde a gente vai verificar que esse nó aqui, para efeito de cálculo, tá, é igual a esse aqui. Depois a gente vai verificar isso, tá? Quando a gente vê leis de Kirchhoff dos nós. Agora, vamos ver os ramos, tá? Então, quantos ramos eu tenho aqui, ó? Ramo é um caminho de um nó para o outro. Então, ó, daqui para cá, certo? Eu tenho um caminho, né? Então, eu tenho um ramo aqui, um outro ramo aqui, certo? E um outro ramo aqui, tá? Então, vamos botar, nós temos 3 ramos. Agora, uma malha, vamos botar aqui uma malha azul. Vamos botar uma malha, tá? Espera aí, deixa eu primeiro escrever aqui. Vamos escrever malha. Então, malhas e malhas essenciais, né? Então, quantas malhas eu tenho? Uma malha pode ter um looping dentro de outro, né? Então, aqui eu tenho uma malha. Vamos chamar isso aqui de malha 1. Aqui eu tenho uma outra malha, certo? Malha 2. E aqui externamente eu também tenho uma outra malha, tá? Então vocês podem verificar que malha eu tenho 3 também, tá? Eu tenho 3 malhas. Agora, a malha essencial, vamos escrever aqui em vermelho, tá? A malha essencial não pode ter um outro loop interno. Então, malha essencial eu tenho só essa aqui, ó. Essa. Então, vamos botar aqui, vou botar malha essencial 1 e eu tenho essa outra aqui, ó. Malha essencial 2. Então, eu tenho apenas 2 malhas essenciais, tá? Bom, partindo para o item 2.3, leis de Kirchhoff. Bom, as leis de Kirchhoff, elas são 2 igualdades, tá? Que lidam com as diferenças de corrente e tensão no modelo dos elementos agrupados nos circuitos elétricos. Eles foram descritos pela primeira vez em 1845 por Gustav Kirchhoff, que ele era um físico alemão. Isso generalizou o trabalho do George Ohm, né, da lei de Ohm. Essas leis podem ser aplicadas no domínio do tempo e frequência e ainda formam a base para a análise da rede de circuitos elétricos, tá? As leis de Kirchhoff, né, elas foram divididas em 2, né?
Então a gente pode ver aqui que elas são divididas em, vamos botar aqui nós, ou ainda correntes, ou a lei de Kirchhoff das malhas, que daí a gente usa as tensões. Basicamente, tá? Vamos partir para cada uma delas aqui, então. Vamos botar aqui, ó, lei, lei de Kirchhoff dos nós. Basicamente, a lei de Kirchhoff dos nós diz o seguinte, tá? A soma algébrica das correntes em uma rede de condutores reunidos em um nó é igual a zero, né? Para resumir essa frase, a gente pode escrever a equação, que ela fica bem mais simples, né? Então, se eu somar todas as correntes, tá, em um nó, tem que dar zero. Então, vamos botar aqui, ó, de n igual de 1 até n maiúsculo, tá? Então eu faço a somatória de todas as correntes em um nó. Bom, vamos fazer um exercício rápido aqui só para a gente ter noção do que diz essa lei de Kirchhoff dos nós. Então, ó, se eu visualizar esse exercício aqui, ó, tá? Só um exemplo bem simples, né? Quantos nós eu tenho aqui? Bom, para definir a quantidade de nós, vamos fazer o seguinte, ó. Veja que esse ponto aqui, esse outro aqui, ó, e esse outro aqui, eles representam, são todos do mesmo nó, tá? Por quê, ó? Porque isso aqui tudo é um nó só, certo? Nesse nó, eu tenho esse ramo, certo? Tenho esse outro ramo aqui, que é composto pela fonte de corrente, né? Lembro da primeira aula, fonte de corrente I1. Uma fonte de corrente, só para relembrar, é uma fonte que eu consigo entregar uma corrente, que no caso aqui é constante, independente da tensão que esteja sobre os terminais dessa fonte, tá? Então, uma fonte de corrente entrega corrente constante ou corrente alternada, tá? E a tensão pode ser qualquer um. Tá? Então, aqui eu tenho 3 fontes de correntes, tá? E todas elas, tudo isso aqui, ó, e isso aqui tudo é um nó só, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de nó A. Aqui embaixo também, ó, eu tenho outros nós aqui, ó, certo? Esses outros nós, eles são um só também, tá certo? Então tudo isso aqui, ó, é um só nó apenas, tá? Nó B. Então, se eu for aplicar a equação lá de Kirchhoff dos nós, ela diz o seguinte, então a somatória das correntes, né, de n igual a 1 até um n maiúsculo, né, que é a quantidade de ramos. Então eu posso escrever o seguinte, ó, para definir isso, vamos fazer a seguinte definição. Eu posso dizer que toda corrente que está entrando no nó, eu vou atribuir o sinal positivo, e toda a corrente que está saindo do nó, o sinal negativo, ou o inverso, tá? Você que escolhe. Eu gosto de atribuir que a corrente que está entrando no nó, ela é positiva. Então, se a gente pegar aqui no nó A, então vamos botar aqui, nó A. Se a gente for fazer essa conta, ó, o que a gente vai ter? Ó? Utilizando a lei de Kirchhoff dos nós, eu vou ter ó, a corrente está entrando, né, no nó A1, então a corrente I1 vai ser positiva. A corrente I2 está saindo, então é negativa. E a corrente I3 está saindo, é negativa. Deixa eu botar isso aqui um pouco mais para o lado. Vou só movimentar isso aqui um pouco mais. Espera aí, só um minuto. E agora aqui, ó, eu tenho mais uma corrente, que é a IT. A IT está saindo, então ela também é negativa, tá?
Acho que vou ter que botar um pouco mais para o lado ainda. Senão eu não vou conseguir pegar tudo isso aqui, ó. Então, ó, tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero, né? Pela lei de Kirchhoff. Tá certo? Esse nó de baixo aqui, o nó B, ele é igual ao nó A, tá? Então vamos escrever aqui, ó. O nó B vai dar o mesmo resultado que o nó A. Então vamos fazer, ó. Vamos verificar, ó, utilizando aí o mesmo procedimento. Uma vez que eu digo que a corrente entrando é positiva, o nó de baixo tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, ó, a corrente I1 está saindo do nó B, então ela vai ficar menos I1. A corrente I2 está entrando, mais I2. A corrente I3 está entrando, então mais I3. E a corrente IT, na verdade a IT, né, ela circularia assim, né, certo? Porque teria uma fonte aqui. Então, ou teria um caminho, né, fechado, tá? Então aqui o IT, ó, ele está entrando aqui no nó, então entrando é positivo, né? Isso aqui é igual a zero. Se vocês verificarem, tá? Vocês podem perceber que aqui, ó, essa expressão de cima e a de baixo, elas são iguais. É só apenas trocou o sinal. Tá? Só mais uma vez para deixar claro, tá? Eu poderia simplesmente dizer que aqui não tem nada conectado nesse circuito, né? Vocês percebem que não tem nada, tá? Mas normalmente, o que a gente faz aqui? A gente conecta aqui uma carga ou qualquer coisa, né? Tá? Aí o IT vai vir para cá, tá? Mas eu poderia também considerar ele igual a zero aqui, né? Tanto faz, tá? Mas é só uma questão de exercício, tá? Mas no caso aqui, teria para eu fazer essa equação que eu tenho aqui, demonstrada aqui, eu teria que conectar uma carga aqui, né? Tá? Uma resistência, um indutor, qualquer coisa, tá? Para o IT vir para cá também. Daí eu poderia utilizar essas duas expressões aqui, tá? E elas são iguais. Ó, dessa expressão aqui eu ainda poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia dizer aqui que IT, deixa eu botar em branco aqui, ó, IT, se eu jogar tudo para um lado, né, tudo para a direita, os outros valores, seria igual a I1 menos I2 menos I3. Tá? Na prática eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso pegar e transformar todas essas três fontes aqui, eu posso transformar ela numa só, tá? Posso dizer que tudo isso aqui, ó, ela tem o valor de IT, tá? E que tem esse valor aqui, tá? Aí, por exemplo, se eu fosse conectar uma carga aqui qualquer, né? Eu poderia conectar essa carga aqui, utilizando uma fonte só, tá? Que daí daria o mesmo resultado, tá? Bom, então finalizando aqui, vamos para a parte agora da lei de Kirchhoff das malhas, tá? Então a lei de Kirchhoff das malhas diz o seguinte, ó, ela é a somatória das tensões em uma malha, tá? Então vamos botar aqui da mesma forma como tinha para a corrente, aqui vai ser, ó, a somatória das tensões. Vamos escrever aqui então, vou botar aqui V, vou usar o subíndice K agora, isso aqui é igual a zero, onde o K minúsculo vai de 1, né, da primeira malha, até um K maiúsculo, que é até a última malha, tá? Então, só para a gente fazer um exemplo rápido aqui, ó, a gente pode pegar esse exercício aqui, ó, e determinar, por exemplo, as malhas, a somatória de tensões, né, nessa malha, que veja, a gente só tem uma única malha aqui, né, que se vocês verificarem, só tem aqui só essa malha aqui, tá? Então vou chamar ela de malha M, né, porque só tem uma. E para determinar então a somatória das tensões, deixa eu escrever aqui a lei de Kirchhoff das malhas aqui do lado. Então, ó, a somatória de tensões, né, tem que ser igual a zero.
Na verdade eu cometi um engano ali, né? Eu falei que era as somatórias de somatória de malhas, né? Eu disse que aqui era K minúsculo, onde aqui era K igual a 1 até K maiúsculo até N malhas, né? Ou K malhas, né? Na verdade não é malha, tá? São as quedas de tensões, tá? Veja que cada elemento aqui, ó, por exemplo, esse resistor aqui, ó, esse resistor eu tenho uma queda de tensão nele. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas como assim uma queda de tensão? Veja, aqui, isso aqui, ó, é uma fonte, certo? E eu conectei resistores nessa fonte. Aqui também tem outra fonte, aqui tem, pode ser um capacitor. Essa caixinha normalmente a gente representa como qualquer elemento passivo, tá? Poderia ser um capacitor, um indutor ou um resistor, tá? Essa caixinha. E aqui o símbolo de resistor, então é um resistor. Então, eu conectei aqui, ó, duas fontes, VT e V3, e outras resistências aqui, que a gente chama de queda de tensão, tá? Porque se eu pegar essa fonte VT, se ela tem 100 volts, se eu for analisar em cima de V3, aqui vai ter 100 volts menos a tensão em V1, menos a tensão em V2, né? Tá? Então, por isso que a gente chama de queda de tensão. Como isso aqui é um resistor, isso aqui ele segue a lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm diz o quê? Ó? Só para relembrar, ó, V igual a RI, né? Então, veja, aqui vai ter uma corrente circulando nesse circuito, né? Porque eu tenho resistor e fontes. Então, se tem essa resistência e tem uma corrente circulando aqui, vai ter uma tensão aqui sim, tá? Que a gente, por exemplo, chama de tensão V1, tá? Então, por isso que a gente diz que tem uma queda de tensão ali, tá? Então, como é que eu faço para determinar agora essa malha aqui, com todas essas quedas de tensões ou todas essas tensões nas fontes? A gente faz o seguinte, ó, a gente pega um ponto qualquer do circuito, da malha, na verdade, né? E vai circulando por cima dos ramos, tá? Até fechar a malha. Então veja, eu estou indo aqui por cima dos ramos, na verdade só tem um, até chegar nesse ponto aqui de novo, tá? E vou somando todas as quedas de tensões, tá? Então vamos lá. Ó, se eu escolho vir aqui, ó, eu vou fazer por fora agora, tá? Então eu venho aqui, ó, vou sair, na verdade, por dentro do circuito. Então eu estou aqui nesse ponto. Então eu vou vindo para cá, ó, encontrei um ponto, V1. Então eu venho aqui e escrevo, ó. Como eu estou entrando pela polaridade positiva, né, então eu venho aqui. Deixa eu escrever com outra cor aqui, vou escrever com cor branca. Então eu venho aqui, ó, mais V1, certo? Aí vamos fazer aqui em branco para ficar mais fácil, mais rápido. Tá? Então eu venho aqui mais V1. Então eu continuo. Aqui eu encontrei outra que é a tensão. Mais V2, certo? Eu continuo a malha aqui, ó. Encontrei outra queda de tensão, mais V3, porque está entrando pelo terminal positivo. Aí eu continuo aqui, ó. Aqui eu estou entrando, ó, pelo terminal negativo, tá? Eu botei negativo, eu não sei, porque eu não sei o que tem dentro dessa caixa aqui, tá? Então aqui como está no negativo, então menos V4. E se eu for continuar andando aqui, ó, eu vou chegar aqui, ó, em menos VT. Menos VT. Quando eu finalizo aqui a malha, ó, aí eu igualo a zero. Então, igual a zero. Tá? Eu posso reescrever aqui VT também. Eu posso dizer aqui, ó, VT, que é a tensão total, vai ser igual a V1 mais V2 mais V3 menos V4. Tá certo? Ó, aqui ainda, o que eu poderia ainda fazer? Ó? Pela lei de Ohm, não, aqui não vai dar para determinar utilizando a lei de Ohm. Vamos deixar isso aí para outra aula, tá? Que eu não sei o que tem dentro dessa caixinha aqui. Eu não sei se é um indutor, se é um capacitor. Daí a gente teria que analisar a impedância, que é uma próxima aula ainda que a gente vai verificar. Tá bom? Bom, vamos verificar agora então resistores em série e divisor de tensão. Bom, resistores em série, vocês devem lembrar disso, né? Que se eu tenho, vamos desenhar aqui os resistores. Se eu tenho, por exemplo, vários resistores em série, eu vou botar aqui, ó, N resistores.
chamar esse aqui de ponto B e esse aqui de ponto A. Vou chamar isso aqui de R1, R2, R3 e aqui Rn. Resistores em série, então, a gente define que eu posso representar todos esses resistores como um equivalente, tá? Eu vou chamar isso aqui, então, isso aqui continua sendo o ponto A e aqui o ponto B. Eu vou chamar isso aqui de R equivalente, onde o R equivalente vai ser a soma de todos esses resistores, tá? Então, eu poderia escrever R1 mais R2 mais R3 mais 3 pontinhos mais Rn, né, que resultaria então a somatória de N igual a 1 até um N maiúsculo, né, que é a quantidade de resistores, onde é a somatória de Rn aqui, né, Rn minúsculo, tá? Então veja que aqui, ó, terão quedas de tensões devido a quem? Ó? Devido à lei de Ohm, né? Veja, se eu conecto alguma coisa aqui, uma fonte, vamos fazer a representação aqui, né? Se eu conecto, por exemplo, aqui uma bateria entre esses resistores aqui, ó, veja, aqui vai circular uma corrente, tá? Vou botar aqui, sei lá, uma corrente I1, que ela vai circular assim, né? Então, aqui vai circular, por exemplo, uma corrente I1. Então, se eu tenho uma corrente I1 circulando aqui, eu vou ter uma queda de tensão. Agora, a pergunta que vocês devem estar fazendo é o seguinte, ó, a queda de tensão vai ser com a polaridade positiva, onde a corrente está entrando, ou positiva, onde a corrente está saindo, tá? Para explicar isso, vamos pegar aqui um resistor, certo? Vamos botar aqui, ó, esse aqui é um resistor R, tá? Ó, imagina uma bateria, certo? Eu tenho aqui uma bateria. Esse aqui é o símbolo da bateria. Imagina que esse aqui é um celular de vocês, tá? Aí, o celular de vocês, ali dentro do celular, vai ter uma caixinha, né, que é onde representa todo o processamento ali de sinal do celular, onde vai ter energia perdida aqui, né? E essa aqui é a bateria do teu celular, tá? Vou botar aqui as polaridades, positiva e negativa. Ó, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Quando o celular não está carregado, não está conectado na tomada, né, para carregar ele está descarregando a bateria. Então a corrente, ó, ela está saindo, tá? Certo? Então a corrente está saindo da bateria para carga, a gente chama daí de carga do circuito, certo? Então veja, ó, a corrente está entrando aqui nessa carga. Por que ela está entrando? Porque ela está recebendo energia, tá? A bateria está entregando a energia para essa carga, certo? Então, veja que esse ponto aqui, ó, se eu fosse medir a tensão, aqui seria positivo e negativo, porque isso aqui é um fio, né? Então, aqui a polaridade positiva aqui teria a mesma polaridade positiva nesse ponto. Então, para elementos que estão recebendo energia, a polaridade vai ser positiva onde a corrente está entrando. Sempre assim. Agora pensa no caso de um resistor. O resistor em algum momento pode entregar energia? Não, ele nunca pode entregar energia, porque ele não é um elemento ativo, ele só recebe energia, certo? Então veja, ó, se a corrente então está entrando por aqui no resistor, então não há dúvida de que aqui vai ser a polaridade positiva e aqui negativa, porque ele está recebendo energia, tá? Então ele está entrando pelo positivo. Então se a corrente está entrando no resistor, onde a corrente está entrando vai ser a polaridade positiva. Tá? Então eu posso certamente escrever como está ali em cima, ó. Então ali vai ter uma queda de tensão V1, assim, ó, a corrente aqui também está entrando, né, em R2, que é a mesma corrente, né? Então aqui vai ter uma queda de tensão aqui em V2 e a mesma coisa assim em V3, tá? Eu posso chamar ela de qualquer nome, né? A queda de tensão, tá certo? Então é só para vocês ter ciência, porque na hora que for fazer circuitos mais complexos, tá? Esses detalhes são muito importantes e é onde dá mais erro, tá? Então, para a resistência, onde a corrente está entrando, vai ser polaridade positiva, tá? Ok. Tá, então vamos fazer um exemplo rápido aqui, utilizando
esses resistores em série. Tá? Então deixa eu apagar isso aqui e colocar aqui o nosso exemplo. Deixa eu movimentar isso aqui mais para cima. Então vamos botar aqui, vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Para resolver esse exemplo a gente vai ter que utilizar uma malhinha aqui, tá? A gente vai fazer aqui, ó, uma malha, tá? Então vamos utilizar a lei de Kirchhoff das malhas. Então veja, ó, aqui só tem uma malha, então vou começar nesse ponto aqui, por exemplo, poderia ser em qualquer ponto do circuito, e vou fechar a malha. Então saindo daqui, ó, fazer a malha aqui em azul. Então eu vou sair daqui, ó, vou ter menos V1, tá? Então menos VI no caso, né? Eu vou continuar a malha aqui, ó. Aqui, ó, veja, se eu estou adotando que a malha está no sentido horário, eu não posso mais mudar isso, tá? Então eu estou dizendo que a corrente está circulando no sentido horário. Se no final das contas eu chegar calcular a corrente e ela der um valor negativo, significa que o chute, né, que eu dei não era no sentido horário, era no sentido anti-horário, tá? Mas uma vez que eu defino essa circulação da corrente, eu tenho que sempre assumir ela, tá, como verdadeira. Então aqui, ó, aqui eu posso dizer que aqui vai ter uma queda de tensão. Se a corrente está entrando, que eu assumi que ela está no sentido horário, se ela está entrando aqui, então aqui eu vou ter uma queda de tensão que vai ser positivo do lado esquerdo, né, e negativo do lado direito, e aqui vai ser, vou chamar de R1, VR1, tá? Aqui vai continuar aqui, né, ó, vai ter outra queda de tensão, veja a corrente está entrando desse lado, então aqui positivo aqui, negativo aqui, então VR2, tá? E depois eu venho aqui e fecho a malha, né? Então veja aqui vai ser, ó, menos V1 mais VR1, porque está entrando na polaridade positiva do VR1, e mais VR2 igual a zero, tá? Eu poderia aí fazer o seguinte, ó, em vez de utilizar essas duas resistências, eu vou encontrar a resistência equivalente do sistema. Então eu poderia dizer aqui, em vez de utilizar VR1 mais VR2, eu faço uma só, uma equivalente, porque os resistores estão em série, né? Eu até poderia redesenhar o circuito, eu poderia fazer assim, né? Chamar isso aqui de V1, VI e dizer isso aqui, ó. Onde esse aqui é a resistência equivalente, né? E a resistência equivalente, como os resistores estão em série, então vai ser igual a R1 mais R2. Tá? E daí eu poderia utilizar isso aqui, né? Fazer uma malha aqui também, né? Aqui tem uma corrente circulando, né? Da mesma forma que eu poderia reescrever a lei de Kirchhoff das malhas, né? Ó, veja, menos VI, e aqui, né? Como está entrando nesse lado aqui, então aqui é positivo, então mais VR equivalente, né? Igual a zero. Tá? Então vamos continuar com a equação azul aqui, ó. Então, ó, VI vai ser igual aqui, ó, VR1 mais VR2. Veja, utilizando a lei de Kirchhoff, digo a lei de Ohm, ó, aqui VI então vai ser igual aqui, ó, VR1 quem é? Vai ser a corrente I vezes a resistência R1 mais a corrente I novamente vezes a resistência R2. Veja, essas duas correntes são iguais, então eu posso vir aqui e botar ela em evidência. Então aqui eu vou ter, ó, R1 mais R2. E daí daqui, ó, eu venho e determino quem? A corrente. Então eu posso vir aqui e determinar, dizer que a corrente vai ser igual a VI dividido por R1 mais R2. Certo? Então, ó, por que eu estou fazendo toda essa conta aqui, ó? Porque a seguir a gente vai fazer a seguinte definição. A gente vai dizer que... Deixa eu apagar isso aqui. E vou fazer um risco aqui do lado, ó.
Eu vou fazer aqui isso para a gente separar. Então aqui é o seguinte, ó, nós acabamos de determinar essa corrente. Se eu fizer utilizando a equação da resistência equivalente, vai dar a mesma corrente, tá? Vai dar sempre a mesma corrente. Agora é o seguinte, ó, eu acho que eu vou até usar outra tela aqui, porque daí fica mais fácil, tá? A gente determinou a corrente naquele ponto, né? Então vou desenhar um circuito. Aqui tem um teorema bem importante aqui, ó, que é o divisor de tensão, tá? Ó, se eu quisesse determinar então a queda de tensão, digamos de VR2, tá? Tá certo? Porque aqui a gente disse que era VR1, né, que tinha uma corrente circulando I, e aqui uma tensão de entrada V1. Digamos que eu quisesse determinar a tensão VR2. Como que eu faria isso? Bom, a gente viu pela lei de Ohm que VR2 era igual à corrente I vezes a resistência R2. Só que a corrente I eu já determinei. Eu determinei, vamos botar ela aqui em cima, ó, a corrente I, eu vi que era o que? Vamos colocar ela de volta aqui, ó. A corrente I é isso aqui, ó. É essa aqui, que é VI dividido por R mais R2. Então, VI dividido por R1 mais R2. Então, se eu quiser determinar a tensão VR2, basta eu pegar essa corrente aqui e substituir aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual aqui, ó. VI, que multiplica quem? A resistência R2 dividido por R1 mais R2. Tá? E isso aqui, ó, é o que a gente vai chamar de divisor de tensão. A equaçãozinha para determinar a divisão de tensão. Tá? Porque veja, ó, o que acontece, ó? Aqui, ó, nós temos um resistor, certo? E aqui nós temos outro. Sempre quando eu encontro um circuito com esse formato, onde eu tenho uma fonte na entrada, certo? Aí um bloquinho aqui, um retângulo, tá? Que pode ser qualquer elemento passivo, capacitor, indutor ou resistor. E eu quero determinar a tensão aqui na saída, vamos chamar de V0, tá? Esse aqui vamos botar aqui então, pode ser, sei lá, R1 e aqui R2. Basta eu fazer o seguinte, ó. Se eu quero determinar a tensão aqui nesse ponto, eu vou pegar e vou escrever sempre assim, ó. A tensão V0 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a tensão na entrada vezes a resistência R2. Deixa eu botar mais para cima aqui que eu acho que a tela está cortando aqui. Vezes o quê? Vezes R2, que é essa resistência, e dividido pela soma dos dois. Tá? Então, se eu venho aqui, ó, dividido pela soma de R1 mais R2. Viu? Ela é relativamente simples. E esse modelinho aqui, tá? Ele é bem comum na elétrica e na eletrônica. Tá? Por isso que é importante vocês memorizarem esse macetezinho aqui, tá? Ele é muito importante, tá? Eu digo sinceramente que vocês têm que memorizar isso aqui. Tá? Agora, digamos, ó, eu não quero determinar a tensão V0. Eu quero determinar essa tensão aqui, que eu vou chamar, sei lá, por exemplo, de VR1. É a mesma coisa, tá? Eu venho aqui, deixa eu jogar isso aqui um pouco mais para o lado. Tá, aqui um pouquinho mais para o lado. É a mesma coisa. Ó, se eu quero determinar VR1, em vez de eu utilizo novamente tensão na entrada, VI, vezes quem agora? Eu não vou usar vezes R1, eu vou usar simplesmente, eu não vou usar R2, eu vou usar R1. R1 dividido pela soma. Então, em vez de eu ficar calculando, ó, ficar fazendo
todos esses cálculos aqui, ó, eu posso vir aqui e usar diretamente esse macetezinho aqui, ó, né? Que é a tensão, ou esse aqui, tanto faz agora, né? Que é a tensão num determinado ponto, se ele tivesse formato, o circuito, né, vai ser igual a tensão na entrada, vezes a tensão onde eu quero, a tensão vezes a resistência, ou a impedância, depois a gente vai ver que é a impedância, que pode ser a resistência, capacitância ou indutância, do elemento onde eu quero descobrir a tensão, e dividir pela soma entre essas duas impedâncias ou resistências que seja, tá? Vocês têm que memorizar esse macetezinho. Isso a gente chama então de divisor de tensão, porque a tensão que, por exemplo, está aqui na entrada vai ser dividida uma parte para, por exemplo, VR1 e outra parte para VR2. Então a gente vai dividir a tensão, tá? Então é uma coisa muito importante que vocês têm que memorizar. Da mesma forma como a gente tinha para os resistores em série, a gente tem também algumas regras para resistor em paralelo, tá? Então vamos lá, qual é a equação para resistor em paralelo? Eu não vou definir aqui a equação, eu simplesmente vou apresentar ela, tá? Porque vocês já viram isso aí em outras disciplinas mais básicas, eu imagino, tá? Então se, por exemplo, eu tenho aqui vários resistores em paralelo, a equação para determinar o resistor equivalente, vou botar aqui Rn, ela vai ser o seguinte, ó, ela vai ser assim, ó, 1 sobre resistor equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais, eu boto 3 pontinhos, 1 sobre Rn, tá? E a mesma coisa vale para quando eu quero determinar, em vez de divisor de tensão, fazer um divisor de corrente, tá? Então, ó, só observando esse circuitinho aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho esse circuito, que é uma fonte de corrente, conectado aqui, então, dois resistores em paralelo. Se vocês verificarem aqui, né, a corrente, essa corrente aqui que está vindo para cá, essa minha corrente IT, né? Ela vai se dividir em duas partes. Ela vai vir uma parte para cá e uma outra parte para cá. Essa aqui a gente pode, por exemplo, chamar de corrente I1 e aqui a corrente I2, tá certo? Mas digamos que eu queira determinar diretamente essa expressão aqui, tá? A corrente I2. Eu posso utilizar outro macetezinho, né? Que daí a gente chama de divisor de corrente. É a mesma coisa como na expressão do divisor de tensão. Só que a equaçãozinha daí vai ser assim, ó. Vai ser a corrente onde eu quero determinar, digamos que eu queira saber qual é a corrente I2. Então vai ser, ó, a corrente I2 vai ser igual a corrente na entrada, que é IT, vezes quem, ó? Aí, em vez de ser o resistor 2, vai ser 1 sobre R2. E dividido sobre a soma dos dois. Aí, ó, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Então, essa é a regrinha do divisor de corrente. Mesma coisa, se eu quero determinar a corrente que está circulando no resistor 1, vamos chamar de corrente I1, vai ser igual a corrente na entrada, e que multiplica 1 sobre R1 e dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Verifique que para usar essa técnica aqui, o circuito tem que estar nesse formato aqui, tá? Ok? Ó, vale a pena vocês memorizarem essa dica, tá? Para resistores em paralelo. Se eu tenho, por exemplo, dois resistores em paralelo, vamos botar aqui, sei lá, R1 e R2, tem uma dica que é bem fácil de determinar quando eu tenho dois resistores em paralelo, tá? A resistência equivalente
de dois resistores em paralelo, ela vai ser sempre assim, ó. R1 vezes R2 e dividido pela soma. R1 mais R2. Por que que vale a pena, tá, memorizar essa dica aqui? Porque ela vai tornar o processo de resolução dos exercícios muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Para comprovar isso, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Digamos que eu queira encontrar o resistor equivalente desse circuito aqui, ó. Se vocês fossem utilizar todas aquelas regras anteriores de série paralelo, ia ser um pouco difícil, tá? Aqui, ó, lembrando dessa regrinha que eu acabei de mostrar para vocês, fica muito simples, tá? Dá para fazer tudo de cabeça. Veja, ó, então o resistor equivalente de dois resistores em paralelo é a multiplicação dos dois dividido pela soma. Então vamos resolver isso aqui, esse exercício, por exemplo, rapidamente, tá? Então, primeira coisa, ó, a gente vai fazer é reescrever esse circuitinho da seguinte forma, ó. Vamos botar aqui, ó, em branco aqui, ó, a soma desses dois, ó, são dois resistores em série, então a gente soma, né? Então isso aqui vai dar 6 ohms. Aqui, dois resistores em série, então vai dar 34 ohms, certo? Agora a gente vai reescrever esse circuito aqui com esses dois valores, né? Então a gente pode escrever aqui, ó, 100 ohms. Aqui fica 6 e aqui 34, né? Então a gente, ó, vai ter um circuitinho um pouco mais simples. Então aqui vai ficar 6, aqui 34, aqui 6 e aqui 34. Veja, ó, esse circuito que está desenhado aqui é exatamente igual àquele ali, tá? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esses dois caras aqui, ó, se vocês verificarem, eles estão em paralelo. A mesma coisa vale para esses outros dois aqui, eles estão em paralelo também, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse circuito de uma forma que eu acho que vai ficar mais fácil de calcular. A gente vem aqui e eu vou botar aqui, ó, esse 6 aqui, depois o outro 6 aqui. Aqui, ó, tem um 34 ohms aqui e um outro 34 aqui. E veja, ó, o 100 está conectado lá em cima. Tá? E esse aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de A e esse aqui de B. Esse aqui continua sendo então A e esse aqui B. E aqui, ó, continua sendo ponto A, né, e ponto B, tá? Esses dois circuitos aqui, eles são iguais, tá? Eu simplesmente, ó, fiz o seguinte, ó, aqui, esse ponto aqui, isso aqui tudo é um ponto só, né? Daqui até aqui é um ponto só. Então veja, ó, isso aqui tudo é aquele ponto que está em branco lá, tá? Então eu posso fazer isso, eu posso readequar ali o formato, tá? Não sem problema nenhum. Então agora isso aqui, ó, são dois resistores em paralelo. Ó, então se eu fosse reescrever aqui, ó, eu posso fazer de cabeça. Isso aqui seria aqui, ó, 6 vezes 6, né, dividido por 6 mais 6. Então vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 6, 36. E esse aqui então, 6 mais 6, 12. Isso aqui então fica igual a 3. Tá? Sempre quando eu tenho também resistores iguais, é sempre a metade, tá? Na verdade, dois resistores iguais. Se é 6, vai ser metade. Esse aqui, ó, 34, isso aqui eu já posso dizer que o equivalente desse cara aqui vai dar 17. Tá? Porque são dois resistores iguais, basta eu dividir por 2. Se tivesse 3 resistores iguais, se tivesse 6, 6 e 6, aí seria o 6 dividido por 3, daí seria 2 ohms, tá? É sempre assim, tá certo? Então, ó, agora eu já posso ainda reescrever esse circuito, né, em formato mais simples ainda, ó. Aqui ficaria então 3
aqui 17, né? Aqui ainda é o ponto A, aqui é o ponto B. Aqui era 100 ohms, né? E aqui, ó, ainda vai ficar lá, ó, 100 ohms. Tá, então aqui nós temos ainda a soma dos dois, né? Então isso aqui, ó, os dois resistores em série aqui vai dar 20 ohms. Então eu ainda posso fazer o seguinte, ó, eu vou redesenhar mais um circuito aqui. Deixa eu redesenhar esse circuito aqui em cima. Então aqui, ó, era 100 ohms. Aí aqui embaixo a gente tinha 20, né? Que era 17 mais 3. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. E aqui é a mesma coisa, se eu quero agora determinar o valor equivalente daquele resistor equivalente, são dois resistores em paralelo, né? Então basta eu fazer, ó, essa resistência equivalente vai ser igual a 1 vezes o outro, isso aqui é um 20, né? Então isso aqui vai ser, ó, 20 vezes 100 e dividido por 120. Então isso aqui vai dar que é 2000, né? Dividido por 120, então vai ser 200 dividido por 12. E esse valor então vai dar 50 dividido por 3 ohms. Tá? Então, veja aqui. Olha só o circuito inicial. O circuito inicial era esse aqui, né? Era esse aqui, ó. Então, veja. De um circuito extremamente complexo, utilizando aquela regrinha que eu mostrei para vocês, né, que é a multiplicação dividido pela soma, eu consigo chegar e encontrar um valor equivalente. Daí eu posso daqui para frente usar simplesmente esse circuito, ó, A e B, e aquele valor do resistor equivalente, tá? Fica bem mais simples, né? Fica bem mais simples mesmo, tá? Então é uma regrinha que ela é bastante utilizada, um macetezinho, tá? Então na aula de hoje a gente viu as leis básicas, a lei de Ohm, nós, ramos e malhas, leis de Kirchhoff, daí a gente viu a lei de nós e malhas, resistores em série, divisor de tensão, e resistores em paralelo, divisor de corrente. Aí para finalizar eu sempre gosto de deixar um exercício, né? Então vamos deixar alguns exercícios. Aqui eu tenho exercício que é para determinar a tensão V1 e V2. As respostas agora eu vou começar a colocar aqui nos vídeos, tá? Tá na parte de baixo do vídeo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui tá as respostas, tá? Eu botei elas de cabeça para baixo aqui, tá? Mas daí só para dar um pouco de dificuldade para vocês já não olhar direto a resposta, né? Tá, esse aqui é do primeiro exercício. Aí do segundo exercício é a mesma coisa, a resposta aqui embaixo, tá? Para determinar a tensão e corrente. Eu só gostaria de frisar que aqui ela tem uma fonte controlada, né? Lembra da aula passada que é um losango, tá? Então vocês dão uma recapitulada da aula passada para determinar esse exercício aqui 2, tá? Certo? Aí temos esse outro exercício aqui também. Tá? São dois exercícios aqui, exercício 3 e exercício 4, as respostas aqui embaixo também. Tá? Tem esse exercício aqui também, ó, exercício 5 e 6. Tá? O exercício 5 é para determinar o resistor equivalente e o 6 também, né? Só que o 6 aqui parece ser um pouquinho mais desafiador aqui, né? Para vocês resolverem, tá? Todas as respostas estão aqui embaixo, tá? Bom, com isso a gente finaliza essa aula. Eu agradeço aí a presença de todos, né? A presença virtual de todos, né? E a gente se vê então na próxima aula.
Até mais.